bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Chocolate o Ano Todo. Hoje a gente vai aprender a fazer uma trufa de café. O pessoal vem pedindo bastante, uma trufa de café muito gostosa, ela é fina, né? Digamos assim, para as pessoas que têm um paladar mais apurado, o café, quem gosta realmente do café, tá? Então eu já tenho o meu chocolate derretido, eu já derreti aqui meu chocolate. Tô usando chocolate meio amargo, eu acho que combina mais com o café. Você pode usar um chocolate 70% cacau, 63%, enfim, tá? Você pode escolher, ou se você preferir também, você pode usar o leite, não tem problema nenhum. Eu já tenho o meu creme de leite, eu tô usando o creme de leite de caixinha, tá? Aquele Tetra Pak. Eu já aqueci meu creme de leite. O que eu vou fazer? Eu vou misturar meu café solúvel, eu tô usando café solúvel, tá? Então eu já vou misturar no meu creme de leite. Por quê? Porque ele vai derreter. E ele vai dar mais sabor para a nossa trufa, tá? Então, ó, eu vou derreter ele um pouquinho. Por mais que não derreta todos os grãozinhos, não tem problema, porque às vezes, se ficar um grãozinho ou outro, na hora que a pessoa morder a trufa, ela vai sentir. Mas eu quero saborizar mais ainda a minha trufa, então por isso que a gente vai derreter. Olha, você viu, ele já muda a tonalidade dele, e é assim mesmo que tem que ser, tá certo? Bom, então já tenho aqui o meu creme de leite, ele já derreteu boa parte, não tem problema nenhum. Foi o que eu falei pra vocês, se não derreter tudo, não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui no cantinho. Vou colocar ele já derretido no chocolate. Aqui. Certo? Com pão duro eu vou praticamente tirar o máximo possível, e a gente tem que ser assim mesmo, porque acaba ficando de pouquinho em pouquinho, como diz, de grão em grão a galinha enche o papo, então mais ou menos isso, tá? Bom, você pode vir ó, mexendo, se você quiser de repente bater no mixer, né? Não tem problema nenhum, porque ele vai incorporar bem. Vou vir com a manteiga, tá? Vou colocar manteiga. A manteiga vai dar mais brilho pro nosso chocolate, porque a gente tá colocando gordura, né? A gente tá colocando mais gordura. Minha manteiga é uma manteiga sem sal, tá certo? Mas se você falar, eu não quero usar manteiga, não tem problema nenhum, você pode fazer sem a manteiga, tá? Eu preciso mexer bem para poder derreter a nossa manteiga e incorporar toda a mistura do creme de leite, o chocolate e a manteiga. Então, vou mexendo. Nesse caso, seria melhor a gente ir com o mixer, tá? Porque ele acaba sendo mais rápido, mas não tem problema nenhum. Se você não tem mixer, ó, você pode vir com a colher mesmo e vir mexendo. O que eu vou fazer? Eu tenho um destilado aqui, eu vou acrescentar junto. Você pode usar um licor de café. Você pode, de repente, eu não tenho licor de café. Você pode usar um rum, você pode usar uma vodka, até mesmo um whisky. Porque esse destilado, ele vai dar uma vida útil um pouquinho maior, tá? Mas não é muito também, né? Tipo, 2 dias, 3 dias no máximo a mais, não mais do que isso, tá? E você vai dar um sabor nele também. Então, ó, eu venho mexendo. E aí, se mexi bem no chocolate, o que eu vou fazer? Agora eu vou levar ele para a geladeira, ele vai descansar, ou se você não quiser deixar na geladeira, pode deixar fora, não tem problema, por mais ou menos aí umas 12 horas, que é o tempo que ele precisa para ele poder endurecer, para a gente poder enrolar, tá? Então agora eu vou levar para a geladeira e depois a gente volta para poder enrolar a nossa trufa. Bom, gente, então voltamos aqui com a nossa trufa, tá certo? Lembra, a gente fez a trufa, a gente armazenou, né, colocou ela para descansar, eu deixei por 24 horas para ela descansar, e agora eu já tenho ela aqui. O que a gente vai fazer? Eu tenho uma assadeira onde eu pus um papel filme, nós vamos enrolar a trufa, a gente vai levar ela para a geladeira. Enquanto ela tá na geladeira, a gente vai derreter o nosso chocolate, dar choque térmico, e a gente vai banhar as trufas, tá? Então, ó, eu venho com a ajuda de uma colher e vou modelar a trufa.
Se você quiser, eu quero, vou fazer o peso, tudo certinho, você pode, de repente, comprar um boleador já numa medida, ou então você também pode colocar na balança e ir medindo no peso que você quer, tá certo? Aí fica a seu critério, não tem problema. Como eu tenho mais ou menos, né, a medida, o tamanho que eu uso, mais ou menos as que eu faço ficam praticamente todas no mesmo tamanho, então eu não faço. Bom, então aqui ó, a gente vai enrolando a nossa trufa, tá certo? É normal, sim, ela, né, sujar um pouco a mão. Se você quiser fazer na luva, não tem problema, tá? Por quê? Porque o chocolate, ele em contato com a nossa mão acaba passando um calor. Então, é normal acontecer isso, não tem problema. Então, você pode, eu tô numa temperatura, sei lá, na minha casa, onde eu trabalho, tudo uma temperatura que ela não está quente, uma temperatura um pouco mais fria. Então, não precisa levar a trufa pra geladeira, tá? Fica a seu critério, tá? Se você falar, não, onde eu tô é quente, tudo, minha trufa vai acabar derretendo, então você leva pra geladeira até você fazer todo o processo de derretimento do chocolate, a temperagem dele, tudo, tá? Então, ó, tô finalizando. E como eu usei, né, como a gente usou na nossa massa o café solúvel, eu tenho também um pouco do café solúvel para poder salpicar na nossa trufa em cima. Se você falar, mas eu não quero café solúvel, eu posso colocar um grãozinho de café? Pode. Só que o grãozinho de café, ele não é muito agradável para comer. Então, eu acho importante você colocar em cima da sua trufa o que pode comer e que não vai interferir muito no sabor. Tudo isso, eu acho que a gente tem que ficar bem esperto em relação a isso. Bom, então, nossa trufa tá aqui, eu vou levar ela pra geladeira, tá? E aí eu já vou derreter o nosso chocolate e aí eu já trago o chocolate tudo certinho pra gente poder fazer o banho, finalizar com o nosso café solúvel, tá certo? Bom, gente, então já temos aqui o nosso chocolate, tá? Ele tá bem derretidinho, olha que lindo que ele está. A gente sempre tem que ficar de olho em relação à temperatura. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar o choque térmico no chocolate. Meu chocolate está a 45 graus. Eu levei pro micro-ondas, eu derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Aí depois, no finalzinho, eu pus 15 segundos, tá? Porque ele chega na temperatura para ele não passar da temperatura de 45 graus. Tá? E aí eu vou jogar ele pra pedra e ele vai resfriar, a gente vai fazer a temperagem nele a 29 graus. A gente quer o nosso chocolate para poder trabalhar, tá? Então eu tenho uma espátula e um pão duro e aí eu vou trabalhando o chocolate para ele derreter e chegar, né, na temperatura que a gente quer. Então a gente vem vendo, é choque térmico, é têmpera, tá? Tem aí vários nomes, tá? E é importante no chocolate nobre você fazer esse procedimento, porque esse procedimento que vai fazer com que você consiga cobrir sua trufa, seu bombom, fazer, né, o que você for fazer, sem se preocupar, ele não deu ponto, ele tá mole, ele não desgrudou, entendeu? Então é muito importante você fazer esse procedimento, tá? É sempre bom você olhar, tô com dúvida no chocolate, qual a temperatura, é sempre bom você vai lá no rótulo do chocolate e sempre dar uma olhadinha pra ver, porque de repente vai que por algum motivo teve uma alteração, alguém mudou a fórmula, alguma coisa assim. Então é sempre bom você ficar de olho. Tô com dúvida, vai lá no rótulo da embalagem e dá uma olhadinha pra ver a temperatura correta pra você trabalhar o seu chocolate, tá? Essa temperagem que a gente fez na pedra é muito fácil, muito prático, muito rápido, tá? Mas não tem uma pedra dessa, não quero, tá? Não tem problema, você pode fazer a temperagem por adição, também que a gente já ensinou várias vezes essa temperagem, tá? Que é muito fácil também, tá? E aí agora eu venho tirando
todo o excesso do meu chocolate, porque ele já chega na temperatura que eu queria, de 29 graus. Tá, eu vou colocar todo ele aqui. E aí a gente já volta com a nossa trufa aqui, que a gente vai banhar a trufa, tá? E o chocolate prontinho aqui. Bom, gente, então voltamos aqui. Agora a gente vai banhar a nossa trufa, certo? Então, ó, eu tenho uma assadeira, eu coloquei ela até ao contrário, porque assim fica mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Tem um papel manteiga, tem o nosso chocolate. Eu coloquei ele no Pirex, voltei ele pro Pirex, eu dei uma boa mexida nele, porque a gente sempre deixa um pouquinho do chocolate no Pirex, porque o chocolate, quando ele volta na temperatura, ele precisa, se a gente precisa dar uma mexidinha nele, ele vai subir um pouquinho a temperatura, e esse é o ideal mesmo pra gente poder trabalhar, tá? Então, ó, deu uma boa mexida. Tem uma colher aqui pra poder me auxiliar, eu vou tirar esse pão duro que tá aqui. E aí eu tenho essa colher que vai me auxiliar. Eu tenho aqui um garfo e tenho uma faca, tá? Isso é opcional, se você quiser trabalhar. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz com o garfo e como a gente faz com a colher, tá? Então minha trufa tá aqui, ela já deu uma secadinha boa pra gente trabalhar. E ó, eu posso vir com a colher ele cai um pouco mais de chocolate, tá? Mas fala assim, eu não tenho experiência para trabalhar com garfo, como que eu faço, ó? Então você pode vir, vai tirando o excesso, tá certo? E a gente vai colocar aqui. É importante, ainda com o chocolate molhado, você vir, ó, e colocar o café solúvel, tá? Por quê? Porque depois que seca, você não vai conseguir. Agora eu vou direto com o garfo, tá? Esse garfo que eu tô usando, na verdade, é um garfo que a gente acabou fazendo. A gente entortou ele, era um garfo normal mesmo que a gente usa, né? Esse garfo que você usa. O nosso não, a gente comprou, é um garfo novinho que a gente comprou pra isso, né? Então com ele novo a gente entortou ele, tá certo? Então é uma opção, porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade aí de encontrar para venda, ou você fala, é muito caro, para quem tá começando, não tem condições, então você pode fazer. Esse é um garfo normal que a gente entortou, tá? E aí uma coisa que a gente sempre fala, chocolate tira chocolate. Então, ó, se você bater ele no fundinho, né, da colher, na bundinha da colher, você consegue tirar o excesso do chocolate, tá? Então é bem legal. E aí, ó, a gente vem tirando com a ajuda de uma faquinha só pra eu poder tirar do garfo. E ó, ele tá cristalizando, tá? Mesmo ele falar, tá cristalizando, eu não vou levar pra geladeira. Vai, você precisa levar ele pra geladeira, tá? Então, por isso que eu falei, você não pode esperar muito para poder colocar, de repente, a gente tá fazendo de café, tô usando café solúvel, mas, eu não, vou colocar um granulado, vou colocar alguma outra coisa pra decorar. Então você tem que lembrar de você colocar ele ainda molhado, tá? Porque senão depois você vai ter que passar um pouco do chocolate e aí às vezes acaba ficando um pouco grosseiro, um pouco feio, tá? Então é muito importante. Ainda com ele molhado, você vem, ó, só picando, tá certo? E a gente vai passar todo ele. Aqui. Ó, vou fazer de novo com a colher, de repente se ficou alguma dúvida. Eu falei pra vocês, a colher ela acaba saindo, ficando, né, sobra um pouco mais do chocolate. Mas assim, o chocolate que sobrou, você pode reutilizar, não tem problema nenhum, tá certo? Mas foi o que eu falei, com garfo, se você trabalha tranquilamente, você pega uma prática e vai facinho no garfo. Tá? Só sempre é bom você olhar, de repente, ver se não ficou nenhum furinho na trufa, tá? É importante, porque quando fica furinho, ela acaba tendo uma durabilidade menor. Então é sempre bom a gente ficar de olho, ver se realmente, se ela banhou por inteiro. Por que eu coloquei o plástico filme? Pra mim, depois,
eu vou fazer outras trufas, eu posso utilizar o plástico filme, não tem problema nenhum, e minha assadeira não vai sujar, tá certo? Então, você pode reutilizar o plástico filme, não tem problema nenhum, e a sua assadeira vai estar sempre limpa, tá? Mas você pode usar direto papel manteiga, tá? Se você preferir, eu quero usar papel manteiga, pode usar papel manteiga. Quer usar papel alumínio? Pode usar papel alumínio, tá? Só cuidado porque na hora de tirar, para ter certeza de que o papel alumínio saiu todo, né? Que não grudou papel alumínio na sua trufa, é importante. Eu posso usar um papel toalha? Não, não pode usar papel toalha, porque o papel toalha, ele vai amolecer, tá? E aí na hora que ele amolece, ele vai grudar na trufa, então não é indicado você usar papel toalha, tá? Eu fiz de propósito, ela secou, tá? E eu não passei. E aqui que eu posso fazer? Eu posso vir, ó, com ela, eu venho com chocolate, com garfo, só fazendo uma sujeirinha com chocolate, tá certo? E aí você vem salpicando. Mas foi o que eu falei, ela vai grudar somente onde você colocou o chocolate, tá? Então também fica a seu critério. Você fala, não, mas eu não quero colocar ela em todo. Essas também secaram. Eu coloquei, ela parece que não, ainda não secou, mas ela secou. E aí, ó, eu posso vir dar uma sujar um pouco a trufa com chocolate. E venho colocando aqui um pouquinho do café solúvel, tá? Agora, o que eu falei pra vocês? A gente vai levar pra geladeira pra ela cristalizar. E aí a gente já volta com ela cristalizada pra vocês verem. A gente vai pôr na forminha pra ver como que fica bonitinha, tá certo? Bom, gente, então, nossa trufa tá aqui. Eu já coloquei algumas numa forminha. Eu coloquei numa forminha simples mesmo, tá? O que eu quero falar pra vocês, assim, é importante o acabamento da nossa trufa, tá? Eu falei pra vocês, ó, essa parte do chocolate, o que eu faço? Eu posso vir com uma faquinha com cuidado para não machucar a trufa, mas eu também posso vir com de repente, uma tesoura que eu só mexo para isso, tá? E você vir cortando toda a lateral, tá? Então, você tem que sempre se atentar a alguns detalhes. Eu tenho uma forminha simples, mas eu também tenho dessas forminhas aqui. O que você vai fazer? Você vem com um tapetinho, né? Aquele fundo rendado que a gente usa para doce. E também coloca, é uma opção que você pode também oferecer para os seus clientes para uma festa, tá? Ele pode compor também uma caixinha, tá certo? Então tem aí N jeitos de você vender para o seu cliente uma trufa, tá? Não quero, eu quero só colocar numa forminha normal mesmo, essa forminha branca tradicional. Eu não pus nem tapetinho, tá? Eu só pus realmente a trufa, tá? Então, não tem problema, fica a seu critério. Eu quero colocar numa caixinha, pode colocar numa caixinha também, não tem problema nenhum, tá certo? Fica aí a seu critério. Ó, e a gente vem cortando, só toma cuidado na hora de cortar para não machucar a trufa, tá? De repente, rachar a trufa, tudo porque a aparência conta, então a gente sempre tem que ficar atento nisso, não é verdade? Olha, eu tenho uma caixinha aqui, inclusive ela já tem até os bercinhos, né? Eu posso utilizar esses bercinhos que ela tem, colocando já assim até a trufa na própria forminha tradicional, tá? Ó, ela já muda totalmente a visão, né? A forma ali de você presentear, de você oferecer para o seu cliente, tá? Então, gente, uma boa sugestão essa. E agora eu vou cortar para vocês verem a trufa. Olha aqui, a nossa trufa ficou muito cremosa. Bem cremosa mesmo, tá certo? Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe aí, então, uma receita de uma trufa de café, bem prático de se fazer, tá certo? Espero que vocês façam e vendam, porque é um produto que se vende muito. A trufa, ela é muito vendável. O pessoal gosta bastante para compor aí uma mesa de uma festa, uma reunião, um jantar, um almoço, enfim, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima receita.